Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Ok, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta do canal, se curte os relatos, deixe o seu like e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Tem caixa assombrada do mês de janeiro disponível para vocês com o tema 2024 Good Vibes. Tá bem fofinha. Conforme eu vou tendo acesso aos produtos aqui, eu vou mostrando para vocês, tá? Vocês vão receber esta garrafinha aqui, ó, de pedra lápis lazuli, tá? Uma garrafinha onde você pode levar aí um perfume, um óleo essencial aqui dentro para usar quando quiser, né? Para dar aquela acalmada, né, que a gente precisa. Você leva aqui um cordão, um cordãozinho, tá? Você pode pôr aqui no pescoço e levar com você esta garrafinha. Vão receber também a pedra do ano de 2024, que é a sodalita. A pedra do ano. Vão receber também algo que melhora muito, e eu amo, as vibrações do local, né? Porque a gente quer good vibes, que é o sino dos ventos. Eu amo esse barulhinho. Amo. Então, esse daqui é meu, vou pendurar aí na frente, eu acho. Ou na janela lá do quarto. Na janela do quarto é legal, né? Porque a gente dorme escutando assim. E vão receber também esta toalhinha aqui, ó. Porque a carta do ano de 2024 é a carta da justiça. Então, fique de boa aí, galerinha, que a justiça está chegando. Confie no universo, coisas boas estão a caminho, né? Vamos confiar. Então, esta toalhinha aqui. Tem mais coisa, vai ter calendário, vai ter comidinha gostosa. O olhinho também, o olhinho essencial também vai. Enfim, tá muito legal, como sempre. Ok? Então, vamos lá para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Polêmico. Extraterrestres me vacinaram, entre aspas, contra o Covid. Não haverá nomes no relato. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Ok. Bom, eu sou enfermeira e no ano de 2020 eu trabalhava na UTI de um grande e conhecido hospital em tal lugar. Era início do ano e já havia começado as notícias sobre a doença assustadora que estava devastando o mundo, né, a pandemia do Covid-19. Todos os hospitais criaram os seus planos de ação para os atendimentos, mas até então, lá no meu estado, ainda não tinha tido casos. Numa certa noite, eu estava dormindo ao lado do meu até então esposo, quando acordei e vi 2 seres humanoides no quarto. Não era um sonho. Eu acordei e os vi ali, aos pés da cama. Eram bem altos, magros, com os membros superiores e inferiores um pouco mais alongados que os nossos. Eram translúcidos, com cores que mesclavam entre cinza, roxo e rosa. Não possuíam face nem genitálias. Eu não senti medo. Sinceramente, eles não tinham uma energia ruim ou algo desse tipo, que faz a gente ter medo, sabe? Porém, um deles veio em direção a mim, na cama, e por puro reflexo eu chutei. Não foi bem um chute, eu apenas apoiei um dos pés em seu peito e o empurrei para trás. Imediatamente eles desapareceram. Foi tão real que o meu então esposo acordou com o movimento que eu fiz, perguntando se estava tudo bem. Considerei ter sido aquilo apenas um sonho maluco e muito vívido, né? E acabei esquecendo do ocorrido. Os dias foram passando, os casos de Covid foram chegando e de um dia para o outro a UTI estava lotada. Tudo muito novo, muito medo, né? Muitas incertezas, muitas horas de plantão, sono, cansaço. Cerca de 15 dias do aparecimento desses 2 seres, quando eu nem mais me lembrava do fato,
estava lá novamente dormindo, morta de cansada, depois de um plantão de 36 horas. Meu então esposo estava na sala, porque sabia que eu estava cansada e ele ainda queria ver TV, então me deixou no quarto e foi lá ver TV na sala. Acordei novamente, mas dessa vez estava com um certo torpor, como quando recebemos um pré-anestésico ou algo do tipo. Eu estava deitada de lado e os vi novamente no quarto. Um ao pé da cama, aos pés da cama, e o outro do meu lado. Novamente não senti medo, apenas fiquei ali, deitada, com aquele estado de torpor. Quando olhei para os meus braços e vi que eles haviam instalado como que 2 frascos de soro, um em cada braço, um com um líquido amarelo claro e o outro transparente. Eu não estava com medo, mas eu estava curiosa e mentalmente me perguntei o que seria aquilo. E o ser, aos pés da cama, começou a me falar mentalmente. As pessoas estão acreditando que essa doença é obra dos escuros, mas não é. O planeta está entrando em uma transição e é preciso que seres que não mais combinam com este orbe ocupem orbes que estão mais de acordo com suas vibrações. Nós trabalhamos para um bem maior e estamos imunizando algumas pessoas, em especial trabalhadores da área da saúde. Após dizer isso, eu adormeci. Acordei pela manhã com toda essa experiência, que ora julgava ser sonho e ora julgava ser real. Tamanha vivacidade daquilo. Bom, semanas após semanas, meses após meses, e vivemos o caos dentro do hospital. UTI superlotada, setores do hospital fechando para serem transformados em mais leitos de UTI, várias horas seguidas de plantão, colegas adoecendo, se afastando e os que ficavam ainda mais sobrecarregados. Usávamos os EPIs criteriosamente. Apenas nos poucos minutos que tínhamos para comer é que podíamos ficar sem as máscaras. Mesmo assim, a copa onde fazíamos as refeições só podia ser ocupada por 2 pessoas de cada vez. De todos os colegas de equipe, dentre eles médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, a galera da higienização, dentre todos, apenas eu e mais 2 pessoas não nos contaminamos com Covid. Nunca sequer tive um sintoma, nada. Tivemos contato com colegas infectados, quando os mesmos ainda nem haviam manifestado sintomas. Em uma situação normal, era para termos nos contaminado, mas não. Fico pensando, e não pode ter sido um simples sonho. Do nada sonhar com seres em meu quarto 2 vezes, receber os tais soros, ouvir o que eu ouvi deles e ser uma das poucas que, convivendo de perto com a doença, não ter adoecido. Hoje, creio que, de fato, fui contatada. Fui imunizada. O porquê, eu não sei. Disseram que estavam imunizando pessoas, em especial os da área da saúde. Talvez seja porque sabiam que os doentes precisariam de pessoas cuidando deles, né? E então nos poupou. É a única coisa que eu consigo pensar. Creio que esses seres sejam muito mais evoluídos que nós aqui da Terra, dadas as características de seus corpos, e creio que eles estejam auxiliando o planeta nesse período de transição. Sou grata por ter sido escolhida por eles e sou grata porque essa experiência não somente me protegeu da doença, mas abriu os meus olhos e a minha mente para um universo infinitamente maior que tudo que conseguimos imaginar. PS, envio aqui uma figura com seres que se assemelham aos que eu vi. A diferença é que os que eu vi eram mais altos e magros, e sem característica nenhuma que fizesse com que eu pudesse identificar se era um homem e se era homem ou mulher. PS2. Escrevendo o relato, eu me arrepiei dos pés à cabeça, lembrando dos detalhes daquele dia. Abraços, Ana, Matheus, crianças, pets e assombrados. Muita luz para todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, assim, a imagem que ela colocou aqui é justamente
Imagina assim, é um ser compridão, braços e pernas alongadas, só aquele corpo mesmo, sem identificar se é homem ou mulher, não tem genitália, não tem rosto, não tem nada, só uma cabeça assim, tipo um manequim, né? Que o manequim às vezes ainda tem um olhinho, mas aquela nada assim. E só que tinha tipo umas luzes, os negócios dentro deles. Ué, fala pra você, eu tive uns sonhos, um negócio parecido um tempo atrás. Um tempo atrás eu tava lá na minha mãe, dormindo lá na cama, na casa da minha mãe. E eu acordei, só que eu acordei assustada, porque não lembro mais detalhes, eu só lembro que eu vi que um veio em cima de mim, mas não era na cama, no quarto onde eu estava, era num outro cenário do sonho. Mas ele veio assim, em cima de mim, e ele era assim, ele era alto, branco, só que ele era todo branco. Sabe esse branco aqui, ó, do controle, que brilha? Igual os robôs do Elon Musk. esse tipo de branco aqui, ó, que parece um plástico branco, assim. Era assim tudo, mas com essa cabeça também que não tem rosto, nada, o corpo também, do jeito que ela descreveu, só que não era transparente, sei lá, com luz, era tudo branco, assim. Só que me deu um... E a mesma coisa, eu quis empurrar, sabe, bater nele, tudo pra sair de cima de mim, e eu acordei nesse susto. Eu falei, rapaz, será que foi sonho? Será que o bicho veio na outra dimensão? Sei lá o quê? Pra cima de mim? Não sei, é isso. Sei que eu tomei um susto. E foi um daqueles sonhos que você fica pensando, será que foi só sonho? Sei, foi esquisito. Agora, sei lá, você tava tentando me vacinar e também eu acho que eu não deixei. Aí eu não sei se ele voltou ou não. Não sou da área da saúde. Ai, meu Deus, mas que coisa. Ó, que eu falo, gente, não duvido de nada. E se for comentar, que seja com respeito também, tá? Vamos respeitar. Que jeito que as pessoas vão contar as experiências dela aqui, se cada coisa que contar vier um nhenhenhê pra falar. Então a gente escuta, a gente lê e fala, uai, vai saber, porque não aconteceu comigo. A hora que acontece com você pode falar alguma coisa, né? Mas é o que eu falo, não duvido de nada, gente. Nesse mundão aqui... Não põe minha mão no fogo por nada, mas não duvido de nada, não. Tanta coisa que a gente vê, que a gente ouve, você escuta de pessoas próximas, histórias. Você fala, cara, tem muita coisa nesse mundo que a gente não sabe, né? Mas muito interessante, muito interessante. Deixa eu só anotar aqui que eu contei. Se alguém passou por alguma experiência parecida, conta aqui pra gente. Vamos pro próximo relato, então, que é o invisível... É isso? O invisível e o teletransporte... O invisível e o teletransporte, ou seria dimensão paralela? Vamos ver aqui. Olá, Ana e assombrados. Vim lhes contar uma situação que me deixou bastante confusa e, com o passar do tempo, deixei de lado. Até hoje, dia 5 de janeiro de 2024. Então, é uma moça que nos conta. Então, resolvi compartilhar com vocês. É meu primeiro relato, então eu vou começar com algo mais simples e curto. Não tem nomes, pode ler despreocupada. Obrigada. O local é vasto, então também não é possível identificar. Vamos para o relato. Hoje eu tenho 22 anos e isso aconteceu lá na minha infância. Eu moro numa fazenda na zona rural do interior de Minas, bem afastado da cidade. Para ter uma ideia, a cidade mais próxima fica a 49 quilômetros da minha cidade. Quando eu tinha, então, aproximadamente uns 12 anos, eu fiquei sozinha em casa, o que é bastante incomum na época. O que era bastante incomum na época, né? Já que a família era composta pelos meus pais, 2 irmãos e uma irmã. Impossível estar totalmente sozinha. Não sei dizer onde eles estavam ou por qual razão eu acabei sozinha em casa, já que eu tinha muito medo do sobrenatural nessa fase da minha vida. Eu não gostava de ficar sozinha, mas de jeito nenhum. Só por não ter nada por perto já era motivo de ter medo, né? Imagina sozinha numa casa velha, decadente, bem pobre, buracos nas telhas e paredes de barro, que sempre dava a impressão que alguma coisa me espiava por aqueles buracos. As portas tinham um vão enorme. As portas tinham um vão enorme do chão até a madeira.
ficando assim espaço para possíveis sombras se manifestarem e frestas enormes onde qualquer um poderia ver o interior da casa. Típica casa de interior, onde todo cômodo parece sair de um filme de terror. Até combinou, rimou. A proteção provavelmente era por pura fé dos meus pais em Deus, já que a casa não tinha nenhuma proteção física. Agora que sabem o básico da casa, vamos ao acontecido. Como disse, eu estava sozinha. Era hora de almoçar, então eu estava colocando o meu prato de comida. Arroz, feijão e ovo frito. Ai, adoro, gente. Deu até vontade agora, assim, um ovo mole em cima do arroz e feijão. Acho que essa vai ser a minha janta de hoje. Tá com a lombriga aqui. Bom, simples e me satisfaz. Simples, mas satisfaz. É isso daí mesmo. Ou então aquele bife a cavalo. Que fala bife a cavalo. Bife com ovo frito em si. Acho que estou ficando com fome. Lembro que ouvi um barulho muito alto de caminhão. Então deixei o prato com a comida em cima da mesinha na cozinha e corri até a janela da frente de casa para olhar se era realmente um caminhão. O pessoal do interior tem um hábito, às vezes até irritante, de sair para ver qualquer coisa que fosse novo ou chamasse atenção. Qualquer carro, moto, avião, esses transportes que eram raros por aqui, sabe? Pois bem, eu não fui exceção à regra, né? E também tinha essa curiosidade. Quando cheguei na janela e olhei, não tinha caminhão nenhum. Tinha o som do caminhão, mas não tinha caminhão. Mas ele já poderia estar longe, né? Porém, não é assim que funciona. Todo o pasto era rasteiro. Não havia árvores altas ou vegetação que pudesse cobrir o alcance da minha visão. Simplesmente era uma nuvem de poeira, porém sem o causador da poeira. Não tinha vento, a poeira estava praticamente se movendo em câmera lenta. Devo mencionar que a estrada era em frente à minha casa, a uns 20 metros de distância no máximo, e a única razão para algum caminhão passar ali seria para pegar carvão que o meu irmão vendia. O melhor é que eu ouvia o som muito alto, como se ele estivesse a alguns metros de mim, mas não tinha nada que causasse o som. Eu não entendi nada e já estava até com falta de ar, totalmente sem ação. Imaginação assim a mil. Nesse momento eu lembrei de algo que a minha mãe falava para mim. Tem um carro que passa oferecendo doces. Nunca aceite nada de estranhos, viu? Não fazia sentido, né? Mas eu me lembrei disso e só fiquei com mais medo ainda, achando que era o tal do carro que veio me buscar e levar pra sabe lá onde. Bom, saí de lá depois dessa cena, no mínimo estranha, né? Quando voltei pra cozinha, meu prato com a comida que eu tinha colocado tinha sumido da mesinha. Falei, não, você me bota um caminhão fantasma aqui na minha frente, mas você tirou meu prato de comida. Tô com fome. Agora você vai se ver comigo. Agora você apareça aqui. Pegou meu prato de comida, rapaz. Não. Cadê? Peraí, tô voltando aqui. Sumiu o prato de comida também? Meu prato com a comida que eu tinha colocado tinha sumido da mesinha? Como isso foi possível? Se o tempo que eu fui à janela até voltar não deu nem 30 segundos. Mesmo se algum animal tivesse comido, ainda sobraria o prato, pelo menos, não é? Aí, novamente, um som estranho. Na cozinha, ao lado da mesinha, tinha um micro-ondas. E nele estava o meu prato. Menos mal, olha lá, tá vendo? Eu vou ver. Meu prato no micro-ondas? Ok, até aí eu poderia ter colocado lá, não é mesmo? Errado. O micro-ondas estava ligado e eu só ouvi aquele som típico de quando o tempo acaba e apita, notificando que já pode retirar o seu alimento. Mas como, gente? Como que meu prato chegou lá? Quem colocou meu prato no micro-ondas? Ele ficava acoplado na parede. A única coisa tecnológica na casa era aquele micro-ondas e era alto. Eu não alcançava sem subir em algum banco ou cadeira. Eu era bem baixinha. Até hoje penso se isso realmente aconteceu
ou por eu estar com tanto medo, dadas as circunstâncias que imaginei tudo como uma boa criança faz, né, com a sua imaginação afiada, um caminhão invisível e o prato que sumiu do nada indo para dentro do micro-ondas que foi ligado magicamente. Bom, só sei que eu perdi a fome e fiquei fora da casa esperando alguém chegar. Ali dentro eu não pisaria enquanto os meus irmãos ou os meus pais voltassem. Lembro de ser 3 horas da tarde, já que o micro-ondas também mostrava as horas. Hoje sei que às 3 horas, seja da tarde ou da madrugada, não é um bom horário, mas na época eu não fazia ideia. Não é que não é um bom horário, são horas marcantes, né? Horas místicas, às 6 da tarde, ao meio-dia também, meia-noite. Parecem diferentes e nada a ver uma situação com a outra, né? Mas é basicamente aquilo de algo sumir e aparecer num lugar onde você tem certeza que não estava. Como diz a explicação universal da Ana. Talvez um caminhão passou ali mesmo, né? Passou, mas em outra dimensão. E aí eu vi apenas a poeira desse lado. Talvez na outra dimensão, onde viu o caminhão, quer dizer, onde eu vi o caminhão, talvez nessa mesma outra dimensão, eu tenha colocado para esquentar o prato enquanto olhava o caminhão que de fato passava ali, né? Então isso refletiu nessa dimensão daqui, mudando meu prato de lugar. Eu não sei, sempre ficará essa questão em aberto. Beijos, Ana, e assombrados, tenham ótimos pesadelos. Não, tá louco? Só pra mim agora, peraí. Ok. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, gente, esse negócio do caminhão passando e a gente só vendo a fumaça me lembrou aquele gato do Totoro. Não tem aquele ônibus gato? Ele é de outra dimensão. Ele passa ali, aquele vento levanta a folha, mas as pessoas só veem o vento passando, a rajada de vento e as folhas subindo e acham que é só um vento. Mas, na verdade, tem um gato ônibus de outra dimensão passando ali. Me lembrei disso. Então, agora, a gente fala que é coincidência ou coisa da cabeça da menina? Que primeiro ouve o caminhão. Aí eu até poderia pensar, será que ela não estava ouvindo o micro-ondas e achando que era barulho do caminhão? Mas, né, eu acho que ia dar pra perceber um barulho do caminhão ali na frente e o barulho do micro-ondas ali na cozinha. E a fumaça passando e tudo mais. A gente viu vários relatos aqui já de carroças passando e a pessoa escuta a carroça passando, mas não vê a carroça. Então, esse no caso o caminhão. E daí, no mesmo tempo que ela foi olhar o caminhão que estava e não estava, o prato some e aparece dentro do micro-ondas ligado. É espírito? E o caminhão? Mesmo espírito? Ou é outra dimensão? Qual a opinião de vocês? Espírito? Outra dimensão? Ou... porque falar que ela tava doida não é, tá, gente? Não. Isso acontece, viu? Não é só com ela, não. Acontece por aí, sim. Se você estiver me assistindo, se já aconteceu alguma coisa, eu conheço uma história que acontece, sim. Essas coisas de aparecer, desaparecer aqui, aparecer ali, você fica tipo... Aí você começa, não, eu tô louca. Não, devo ter feito. Não, você não sabe, né, explicar. Mas acontece. Conta pra gente se aconteceu, tá bom? Se for comentar, é com respeito. Nossa, um relato curtíssimo aqui, quase express. Vamos ver. O reflexo na TV. Olá, Ana, meu nome é Fulaninho e eu moro no Rio de Janeiro. Amo o canal Assombrado e acredito no sobrenatural. Eu já fui mencionado no canal pela minha avó fulana. Ai, eu tenho 8 anos e sou bem pequenininho. Ai, gente, olha aqui o relato de um fulaninho de 8 anos. Sim, eu tinha medo do canal, só que eu não tenho mais. Olha, depende, tem umas coisas aqui que, olha lá, não sei. Não precisa ter medo mesmo, não. Não tem, né? Tem que ter medo de gente viva. Eu acho que quando os antigos diziam, tem que ter medo de gente viva, não de... Eu acho que no fundo meio, é que é verdade mesmo. Porque o que me assusta mesmo hoje em dia, assim, eu falo isso porque eu nunca vi também, né? Aí é fácil falar, né? Se você vê um espírito aqui, você fala, isso não me assusta. Mas assim, dos relatos, das situações que a gente vê por aqui, que a gente lê, que vocês escutam também,
assim, eu acho assim, muito interessante esse lado de, eu vi um espírito, tava não sei o que lá. Tem uns que realmente, quando, né, aparece assim, tipo um negócio escalando a parede do quarto de madrugada, andando no teto, aí dá pra você dar uma molhada nas calças, assim, do susto. Ai, que susto. Acabei de falar Vitório gritando. Mas o que realmente eu acho que assusta é a capacidade de um ser humano fazer mal ao outro. Sabe, assim, você fala, cara, como? Em alguns relatos de maledite, uns negócios, você fala, como, cara? Por quê? Acabar com a vida de outra pessoa. Sabe, isso me assusta. Agora, os espíritos, né, a gente pode tentar compreender, entender, ver a situação, né, o que é. Criança tentando entrar. Eu acho, né, ou é o espírito. Bom, então vamos lá pro relato do fulaninho de 8 anos, que agora não tem mais medo do assombrado. Bom, vamos para o relato. Era de madrugada e eu e minha avó estávamos vendo um filme. Quando o filme acabou, minha avó foi tirar a decoração de Natal da TV, pois tinha passado um tempinho já do Natal, eu sei como é. Foi quando ela estava vendo o reflexo dela na TV e era diferente. Não era o reflexo dela. Então minha avó começou a falar comigo e eu ficava chorando de medo. Tadinho. Então ela disse pra mim que poderia ser um espírito do bem. E eu mostrava o reflexo dela no celular, tentando convencê-la que não era nada. Peraí. Então ela disse pra mim que poderia ser um espírito do bem. E eu mostrava o reflexo dela no celular, tentando convencê-la que não era nada. Mas ela continuou conversando com aquela coisa, perguntando quem era aquilo. É melhor deixar quieto, talvez. Bom, ela disse para eu ficar com a minha bisa. Aí eu subi as escadas correndo e contei tudo para minha bisa. Eu estava doido de medo e a bisa foi lá embaixo, na sala, rezar para aquela coisa sair. Eu botei a oração do credo no celular e rezamos. Rezamos tanto que a minha avó disse que aquele reflexo desfigurado sumiu. Então fomos dormir. Não sei a minha avó, mas eu fiquei com muito medo. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu naquela noite. Espero que tenham gostado do relato e muito obrigada. Eu adoro o canal. Beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Tá vendo? Criança também passa por essas coisas, gente. E assim, acontece mesmo, não sei o que é que rola, se é só por conta de reflexo. Mas parece que tem um certo... assim, de aparecer na TV desligada, né? Nessa tela preta que reflete. Não no espelho. Às vezes parece que é mais comum eles aparecerem na TV, o reflexo disso. Não sei por quê. Mas, às vezes é um espírito mesmo. Às vezes a gente tem que pensar assim, que assim, pessoas eram vivas dentro de um corpo físico, elas se foram, largou o corpo físico aqui e continuou em espírito. Muitas delas não têm consciência do espiritual, tá por aqui por algum motivo, precisa de ajuda muitas vezes, ou quer atazanar de algum jeito, né? E tá ali. É lógico que a gente assusta. Você acha que eu não ia assustar se eu olho pra televisão desligada e vejo que tem alguém sentado aqui do meu lado? E na primeira coisa a gente faz, levanta, fala, meu amigo. Aí a gente faz uma oração, exatamente. Faço uma oração para que aquilo siga o caminho dele, receba ajuda de outros espíritos de luz que provavelmente estão ali dispostos a ajudar se ele quiser. E que ali não vai ser legal, porque vai acabar atrapalhando, né, a vida ali da família. A gente fica um pouquinho assustado, não tá acostumado, né, com os espíritos no meio da gente. Porque a gente não vê, porque deve ter, né, quem vê. Mas assim, dá medo? Dá, mas não é pior do que uma maledite. Ai, meu Deus, o que será que era, né? O que será? Por que ela diz desfigurado? Ela chegou a ver mais detalhe? Só a sombra de alguma coisa? Depois, se ela puder dar mais detalhes, né, do que foi visto, é interessante. Mas muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Teve uma época que a Penélope estava com muito medo da TV também. Ela entrava no quarto e falava, eu não quero ficar olhando pra TV desligada. Aí eu perguntava, mas você viu alguma coisa na TV? Não, mas parece que eu vou ver.
Não, mas não tem nada não. Aí quando ela começava a falar, eu que ficava, mas será mesmo que tem alguma coisa? A gente também, a gente é adulto, a gente fica com medo, criança tem medo, adulto tem medo, né? É proteção o nosso medo, às vezes, né? Às vezes é proteção, às vezes atrapalha, o medo atrapalha, né? Mas legal, vamos pro próximo relato então, que é este. Ele estava ali? Mas meu Deus, ele quem agora, né? Vamos ver. Olá, Ana, eu espero que este e-mail te encontre bem. Sou fulana e quero te contar a primeira experiência da minha mãe com o sobrenatural. Todos os nomes já estarão trocados. Bom, minha mãe, Selma, veio de uma família protestante e que nunca acreditou muito em espíritos e aparições, mesmo que já tenha escutado uma história ou outra de alguém que já tivesse presenciado algo inexplicável. No dia 22 de junho de 2023, Selma estava em sua varanda da cozinha, fazendo suas tarefas habituais de dona de casa, quando percebeu que o vizinho que morava na casa de frente à sua, chegou no pequeno muro que havia à frente ali do quarto em que ela dormia na casa de sua mãe. Ele morava em um quarto do segundo andar da casa de sua mãe, Dona Ermelinda, e olhou para baixo, em direção à garagem da casa da Dona Ermelinda, e observou durante algum tempo uma pequena multidão que se achegava cada vez mais à varanda da casa. Minha mãe não se importou muito, já que era comum ver sempre esse mesmo vizinho lá em sua varanda. Ana, uma observação importante é que a casa da minha mãe tem saída para 2 ruas, de forma que uma das saídas é exatamente de frente para a casa da Dona Ermelinda e do seu filho, facilitando assim a visão para a casa de forma nítida. Cerca de 2 horas após a minha mãe vê-lo, ela observou a chegada de um rabecão e as pessoas que consolavam a mãe, que não se continha em lágrimas, e dizia o quão triste havia sido a morte tão prematura de seu filho. O mesmo que minha mãe viu algumas poucas horas atrás na janela. Minha mãe, triste com a situação, comentou comigo que provavelmente havia sido uma morte recente e que era estranho, já que ele parecia tão bem quando ela o viu. Bem, eu imagino que os assombrados estejam se perguntando onde está o sobrenatural dessa história. E bem, meus amigos, ele ocorreu quando, no dia seguinte, o meu irmão, que trabalha com peritos da Polícia Civil, contou à minha mãe que o filho da Dona Ermelinda, quando foi encontrado, já estava morto há 3 dias. Ou seja, ele já estava morto quando a minha mãe o viu, e ela não sabia. A pequena multidão que ela observava eram as pessoas que se achegavam para ver o seu corpo já sem vida. A minha mãe entrou em desespero com a situação que jamais havia sido vivida antes por ela. Ao contar o ocorrido, a dona Anastácia, a vizinha que vivia exatamente ao lado do quarto do homem que foi encontrado já sem vida, ela disse também ter escutado muito barulho e sons como de batuques na noite anterior, vinda do quarto dele, quando ele já estava morto também. Uai. Bem, Ana, essa história tem intrigado muito a minha mãe, que agora tem medo de passar pela saída da cozinha quando sai de casa. Ela diz ter medo de vê-lo novamente, já que agora já sabe que ele está morto, né? Bom, deixo um grande beijo para você e para todos. Obrigada por contar o meu relato. Agora é só para mim, dá licença. O que será que aconteceu, né? Pra a vizinha também ouvir uns sons de batuque, não sei o que, sendo que ele já estava morto. Mas por que ele ficou 3 dias? A mãe não estava em casa? O que será que houve? Mas fato é que ele estava ali na janela, né? Ainda. Estava por ali. Deixa eu só ver aqui. Beleza, vamos para o próximo relato de hoje. Que é este daqui. O obscuro no corredor. Olá, Matheus, Ana e toda a nação assombrada. Aqui quem vos fala é Ciclaninha. Ai, quanto tempo, não é?
Tô de volta, pois algo muito estranho me ocorreu logo após essa onda absurda aí de calor. Digo isso, pois não lembro ao certo quando ocorreu. Pois bem, sem mais delongas, vamos direto aos fatos. O relato não tem nomes no relato, pode ler tranquilamente. Vou explicar antes como é o quarto dos meus filhos. É um quarto só para os dois. O mais velho dorme na cama ao lado da parede e o caçula na cama do lado. E a porta do quarto fica de frente para o meu computador. Explicado isso, vamos continuar. Era por volta então de 10... Barulheira. Era por volta então de 10 horas da noite e o meu filho caçula de 2 anos estava com dificuldade para dormir. Ele não gosta de dormir no quarto dele, sabe? Eu me ajoelhei ao lado da cama e fui orar. O meu filho mais velho, de 9 anos, já dormia enquanto eu orava. Eu orava, mas sentia que algo me espreitava pelo corredor. A lâmpada do banheiro estava apagada e o corredor estava um breu só. Eu sentia que algo grande e denso me observava no meio daquela penumbra. Tentei por 2 vezes continuar a minha oração. Fechei a porta do quarto e consegui terminar de orar. Confesso a vocês que aquilo me incomodou, a certo modo que mesmo de porta fechada ainda sentia que aquilo me observava. Pois eu peguei o meu terço de São Bento e fui orando o credo até chegar no corredor. Meu coração estava acelerado. Já beirava a meia-noite. Mas enquanto eu não enfrentasse aquilo, eu não dormia sossegada, né? Aos poucos fui perdendo o medo e me senti forte o suficiente para acender a luz do banheiro. Não havia nada ali de sobrenatural, exceto pelo fato de sempre me sentir observada por uma foto do meu filho, que fica bem no corredor. Um instinto, então, me fez olhar atrás da foto. E ela estava repleta de baratas inglesas. O que é barata inglesa? Eu nunca havia visto algo parecido. Tantas baratas que eu não sei nem explicar. No dia seguinte, dei um combate na minha casa e depois de 3 dias não encontrei barata nenhuma. Nem viva nem morta. Fui pesquisar na internet o significado espiritual da barata. Espíritos imundos. Foi esse o resultado. Bom, não sei se isso foi uma infestação ou se isso foi uma manifestação. Só sei que essa peculiaridade mexeu bastante comigo a tal ponto de eu me questionar. Será que tinha alguma relação? Alguém aí sabe me dizer se já passou por algo parecido? Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu relato. É verídico, dou fé. Obrigada, Ana, por lê-lo e que Deus abençoe você e toda a sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, eu falo, coincidência não é. Você já sentiu tudo aquilo e aí se sentiu observada por um quadro do seu filho, mas atrás tinha isso. Quase que foi revelado que tinha coisa ali, né? Mas o quê? Manifestação espiritual através da infestação de baratas? Por que atrás daquele quadro? O menino não conseguia dormir. É o mesmo do quadro? Bom, enfim, você fez suas orações, tudo e tchau, coisa ruim. Próximo relato. Avisos do além. Vamos lá? Olá, Ana e Matheus. Vou contar um relato que a minha mãe me contava. Minha mãe, Ana, nasceu no interior de São Paulo e cresceu numa fazenda muito bonita, porém não existe mais nos dias de hoje. Minha mãe, Clemilda, nomes trocados, sempre me dizia que quando ocorre o falecimento de um parente, sempre ocorrem sinais avisando da partida desse ente querido. Como falei anteriormente, minha mãe morava numa fazenda, que meu avô era o administrador. Naquele tempo não havia meios de comunicação como hoje, e muitas vezes, mesmo o parente estando relativamente próximo a outros parentes, as notícias demoravam dias, semanas ou até meses para chegar. Bem, voltando à história, o meu avô estava trabalhando e cuidando das lavouras de café, quando o mesmo viu, no final da tarde, uma luz muito forte no alto de um morro. Luz essa que parecia se comunicar com ele. Bem,
Meu avô voltou para casa, jantou e foi dormir. No outro dia, na hora do almoço, chegou um mensageiro com a notícia de que o meu bisavô havia falecido na cidade, que ficava a 50 quilômetros da fazenda. Ana, agora eu te pergunto, foi ou não uma mensagem? Um aviso, né, de que o pai dele havia falecido, é isso? Então, tá. Eu sei essas coisas de avisos. Continuando. Ana, um outro relato da minha mãe é que um dia, há uns 10 anos atrás, ela se encontrava com meu pai no apartamento onde eles moravam. Estava assistindo TV, quando de repente ela relata que entrou na sala do apartamento um pássaro branco. Ou algo parecido com uma pomba, mas não souberam dizer exatamente o que era. Ela e meu saudoso pai se assustaram. Saíram correndo atrás dessa tal pomba, até a cozinha, mas ela desapareceu. Os dois ficaram sem entender nada, vasculharam a casa toda, porém não encontraram nada do animal. E um detalhe, Ana, nesse dia já era noite, né? Era por volta de umas 8 horas da noite. Os meus pais estavam com toda a casa fechada, portas e janelas. Não tinha nem como ter entrado um pássaro na casa às 8 da noite, né? Impossível. Tava frio. E quando eles fechavam a casa, eles fechavam tudo mesmo, pois o meu pai morria de medo de ladrão. Bem, Ana, acontece que aproximadamente 30 minutos depois, uma prima da minha mãe ligou e comunicou que a tia, que a minha mãe mais amava, inclusive foi criada por essa tia, havia falecido. Mistério, Ana, muito mistério. Mas minha mãe sempre falava que nesse dia foi a sua amada tia que, na forma de um pássaro ou algo parecido, veio comunicar que havia partido para o outro mundo. Ana, com certeza essa tia de minha mãe quis avisá-la da sua partida, pois ela sempre cuidou da minha mãe como uma mãe também, sabe? Foi um moço que nos contou essa história. É isso, é um moço. Bom, muito obrigada. Um beijo para você. E essas histórias de avisos, eu também conheço várias que a minha avó contava. E de fato, eu não sei se é bem um aviso, pode ser uma despedida, né? Uma forma do espírito ir lá e dar um tchau. Olhando por esse lado aí de que realmente era difícil a comunicação, para você saber que alguém tinha falecido, às vezes demorava, né? Mais de um dia, às vezes. Então, será que os espíritos vinham eles mesmos avisar o que aconteceu, né? Minha avó conta, essa daí da luz me lembrou também o meu avô, que minha mãe conta, né, que ele estava deitado, eles estavam deitados e meu avô viu uma luz passando de um cômodo no outro. Parecia uma luz de lanterna, mas não tinha lanterna, entendeu? Era um foco, e aí passava de um... Porque era aquelas... Não tinha laje, assim, a casa, né? Era só a parede e aí o telhado. Então, passava de um cômodo pro outro aquela luz. E ele olhando aquilo lá e aquela luz. E no dia seguinte, se não me engano, veio a notícia de que o pai dele havia falecido. Então, ele pensou... era meu pai avisando, então... Ou tá em casa e ouvia um barulho de saco caindo, sabe, saco de areia? O saco grande do pum, caindo assim na frente da casa. Ia lá olhar, nada. Voltava, pum, eu falei, mãe, que barulho é esse? Não tinha nada. Aí chega depois uma notícia de que fulano lá tinha morrido. Aí eles falam, então aquilo era o aviso. Tava avisando, sabe, essas coisas. Escutar bater na porta e aí vai ver não tem ninguém. Aí eles já ficavam desconfiando, falando, será que vai vir alerta de que alguém morreu? Vem avisar. Então tinha muito isso mesmo, antigamente. Hoje, não sei. Hoje tem celular rapidinho, não dá nem tempo de avisar. Mas tem as despedidas, que é o que eu falo, né? Às vezes não vem avisar, mas às vezes aparece como uma despedida ou alguma, tipo em forma de pássaro, essas coisas, né? Vamos então para o último relatinho de hoje, que é este. Quem eram aquelas crianças e por que me curaram? Uai! Oi, Ana, eu sou fulana, tenho 21 anos e moro em Sorocaba, interior de São Paulo.
Esse é o segundo relato que envio ao canal. O primeiro ainda não foi lido, mas eu tenho esperança de que será lido em breve. Pode ler tranquila. Nesse relato não haverá nomes. É sobre algo curioso que aconteceu comigo em 2022. Não é assustador. Na verdade, eu queria a sua opinião e a dos assombrados sobre o que aconteceu. Bom, eu estava dormindo quando acordei de madrugada e estava deitada de barriga para cima. Mexi o meu pescoço para a esquerda e deu mau jeito. Mexi para a direita e deu mau jeito também. Ou seja, eu fiquei com dor dos dois lados do pescoço. Eu queria virar de lado, mas não conseguia. Então voltei a dormir naquela posição mesmo, com muita dor. Até que eu sonhei. Eu estava deitada de barriga para cima e ainda com muita dor, no sonho, de madrugada. Com a mesma visão que eu tenho de quando eu tô deitada na minha cama. Até que eu vi duas crianças, um menino e uma menina. Eles tinham um tamanho de aproximadamente 30 centímetros? 1,30 m. Eles tinham o tamanho de aproximadamente 30 centímetros e estavam brincando em cima de mim. Então os dois tocaram no lado esquerdo do meu pescoço e a dor sumiu na mesma hora. Eu agradeci os dois e voltei a dormir. Quando acordei de manhã, eu estava com dor apenas do lado direito. Achei bem curioso isso, pois se eu tivesse acordado sem dor nenhuma, poderia pensar que aquele mau jeito lá que eu dei também tivesse sido um sonho. Mas não, eu realmente dei um mau jeito enquanto dormia. E dois seres me curaram do lado esquerdo. Mas por que não fizeram mesmo do lado direito? E, não é que é mal agradecido, né? Tipo, olha lá, tá vendo? Dá a mão que é o braço. Não, mas pensa, se a dor era dos dois lados, por que fizeram só do lado esquerdo? Será que é... E é isso, Ana. Queria muito a sua opinião e dos assombrados do que pode ter sido aquilo. Muito obrigada. Um beijo pra você. Então, poxa, mas eram duas crianças, um menino e uma menina de 30 centímetros? Eram gnomos, duendes, alguma coisa desse tipo? E a roupa, como que era? Estavam andando em cima de você? Aí, né? Brincando em cima? Que interessante. E aí ajudou no torcicolo, do lado esquerdo, pelo menos. Interessante. Alguém já passou por isso? Conta pra gente. Se for comentar que seja com respeito, por favor. Ok, pessoal. Então, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.